Vamos abrir Pedro 3, 13 a 22. Voltando a lembrar aqui, né, para a gente não se perder, fazer algumas recapitulações. Lembrando que Pedro vem falando ali já, né, que somos pedras vivas, aí manda a gente viver em santidade. E vai falar ali do deveres dos servos, né, depois do marido e da mulher, dos casados, a sujeição, uma submissão mútua. Então nós vamos ter assim, as crianças não estão aqui dentro, os adolescentes, a submissão mútua do casal, cada um dentro do seu papel. Então nós precisamos fazer uma recapitulação, porque esse aqui é um período de Nero, né? Só que ainda não estancou aquela perseguição que ele, né, detona lá os cristãos. Então começa a perseguir, queima vivo e tudo mais. Então essa perseguição ainda não tinha estourado, mas já havia algumas perseguições entre a sociedade. As pessoas não entendiam os cristãos, eles já haviam sido estavam passando por momentos difíceis. Já falei aqui das guildas e tudo, espécie de guildas, né, que havia naquela época, as associações. Eles não estavam vivendo, na verdade, perseguições e problemas que somente aqueles que servem a Cristo vão passar. Por quê? Porque eles estavam fazendo as coisas certas, procurando fazer as coisas certas, mas eles estavam sendo perseguidos, né? As pessoas chamavam de canibais, as pessoas chamavam muitas vezes, eles iam lá comer o corpo de uma criancinha e beber o sangue dela, né? Então é complicado. E eles estavam totalmente assim, vivendo em momentos de tribulações e perseguições. Aí Pedro está escrevendo para eles, para que eles possam se fortalecer na palavra mediante a todo esse problema. Porque, eu vou dizer uma coisa, se você não passou, você vai passar, tá? Fica tranquilo que você está na senha, tu já tem. A perseguição por ser cristão de alguma forma, às vezes é dentro da família, às vezes é um filho. O filho que você ama vai te perseguir, né? Às vezes é uma mãe, às vezes é um pai. Às vezes a perseguição começa em casa. Por isso que Jesus diz, né, que os inimigos do homem seriam os da própria casa. Por quê? Porque um vai se converter, aí o outro, acostumado com toda aquele jeitinho, faz o que quer, não concorda com você mais. Já não está andando mais como ele quer. E aí começa o problema. Eu já falei das 3 fases, né? A primeira fase é deboche, a segunda fase é ira e a terceira fase é o respeito. Mas nós vamos passar por isso, todos nós vamos passar por isso. Isso é sofrer por Cristo. Às vezes você é perseguido dentro de um trabalho, a pessoa sabe que tu é cristão, só Jesus na causa, né? Estou falando dos verdadeiros cristãos, que aí você não pode mentir para o chefe. O chefe fala assim, ó, fala que eu não estou, aí tu não vai falar. Ó, faz essa nota adulterada aí, tu não faz. Aí começa o problema, né? Então, se não sofreu, você vai sofrer. Por fazer o certo. E é isso que Pedro aqui vai trabalhar, o apóstolo Pedro. Vamos ler juntos esse texto, por favor? Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos? Versículo 3:13. Na prática do bem. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta de vocês, que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados e o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi
e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas os 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção da impureza do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhes subordinados anjos, potestades e poderes. O tema é bem-aventurados que sofrem por causa da justiça. Bem-aventurados que sofrem por causa da justiça. Bem, ele está falando aqui, obrigado, né? Ele está falando aqui que ele começa trabalhando, quem vai maltratar você se você estiver praticando o que é certo, o que é bom, né? Geralmente as sociedades, elas punem o erro e ela gratifica o acerto, não é verdade? Então, de maneira geral, a tendência é você ser bem quisto, é bem tratado. Mas pode ser que você, praticando bem, seja perseguido. Foi o que eu acabei de falar agora. Quando você não concorda com alguma coisa errada e não pratica. Às vezes está todo mundo praticando. E aquela questão da tribo, né? Todo mundo quer ter uma tribo. Você se sente deslocado porque não está praticando aquilo, né? Se você sabe que coaduna com a palavra, que é algo que vai glorificar a Deus, não importa, porque a primeira pessoa que você tem que agradar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o ser humano. O ser humano vem em segundo lugar. A primeira pessoa que a gente tem que perguntar: eu tenho glorificado o nome do Senhor em cada situação, quer coma, quer beba, e a minha vida tem sido para a glória de Deus? Eu tenho dado um bom testemunho ou sou uma vergonha no meio das pessoas ímpias? Ou as pessoas têm que falar de mim, né? Então, isso precisa ter pensado. Por quê? Porque tem muito cristão que sofre não porque está praticando o que é certo, mas porque dá volta nos outros, passa cheque sem fundo, é mentiroso, compra as coisas e não paga, combina de fazer um trabalho e não faz. Não é verdade? Seja a sua palavra se ensina ou não. Se você deu a sua palavra, vai até o fim para honrá-la. E se não conseguiu honrar, você liga para avisar a pessoa. Para com esse negócio de deixar de fazer que não pude e não ligar para avisar, dá uma satisfação. Porque se você é um cristão de verdade, a primeira coisa que a pessoa vai falar assim: tá vendo, esses crentes são tudo safados. É o primeiro texto que eles falam. Então dê um bom testemunho, porque é isso que você vai levar lá para cima. Você vai estar ajuntando tesouros no céu quando você dá um bom testemunho. Você está pensando que está juntando tesouros no céu como? Tu vai levar no bolso, lá no caixão? Vou derreter, né? De repente eu boto aqui a notinha, eu vou enrolar uma por uma, fazer rolinho. E não é isso, não. Os tesouros que tu vai levar para o céu são as boas obras que você pratica em Cristo. Pegou aí? Não. O cristão não pratica boas obras para ser aceito por Deus. Porque ele foi aceito por Deus, aí ele pratica as boas obras. É o contrário. A prova que você realmente teve um encontro com Deus, nasceu de novo, teve um novo coração, foi regenerado, é que você já não pensa mais em você em primeiro lugar. Existe alguém acima de você que você pensa, que é a glória do teu Cristo. Ah, mas eu não concordo com esse problema, é seu, que a Bíblia fala. Não é verdade? Você tem que viver para a glória do Senhor. Quer coma, quer beba, quer respire, quer vá no banheiro, quer aonde você for, você tem que fazer para a glória de Deus. Ok? Então muitas vezes eu não estou afim de fazer alguma coisa, mas você tem que fazer para a glória de Deus. Se vai glorificar o nome dele, se vai envergonhar, não, eu vou fazer para glorificar o nome do Senhor. E é realmente negar a si mesmo. E as pessoas não sabem o que é negar a si mesmo. Elas não sabem o que é negar-se a si mesmo. Vai glorificar a Deus essa atitude que eu vou tomar? Não, então não toma. Ah, mas eu vou perder. Sim, vai perder. Bem-vindo ao clube. Porque não é o que dá certo que a gente tem que fazer, é o que é certo. O que dá certo está todo mundo fazendo. É o que é certo. Não é para ganhar o favor de Deus, é porque você já ganhou. Ok?
Porque aquele que diz que ama a Deus e não obedece seus mandamentos é o quê? Mentiroso, pô! Mentiroso! E quem é o pai da mentira? Logo, tu é filho de quem? Entendeu? Então nós precisamos entender isso, e Pedro está falando isso. No versículo 15, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. É isso que ele está falando. Santifiquem. Olha, entenda que Ele é o Senhor no seu coração. É do coração. O engraçado que Provérbios 4, 23 vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É interessante quando a gente entende o que é o coração biblicamente, não é o órgão. O coração é a sede das emoções, aonde fica é a sede das vontades, das emoções e da razão. É aqui dentro, na alma, né, que você tem que guardar. E essa linguagem bíblica de guardar o coração tem a ver com você estar sempre levando nessas três camadas: razão, emoção e vontade. Então guarda o seu coração, veja como isso anda dentro de você. Nós olhamos muito para fora, né? Mas a gente tem que dar uma olhadinha para dentro também, né? A gente tem que fazer essa perspectiva, principalmente durante as orações, na hora de dormir. É muito bom a gente fazer uma retrospectiva do como foi meu dia, não é isso? E ali você avaliar, pedir perdão, agradecer, glorificar, ok? Estando sempre prontos para dar razão daquela conduta e da sua esperança, manso, com temor e boa consciência. Olha o versículo 15 aqui comigo. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. A ideia aqui é que você deve estar pronto para responder às pessoas que pedirem razão da tua fé. Por que você vai para o céu e não vou? Por que o teu Deus leva para o céu e o meu não? Por que você está falando que se eu não nascer de novo eu não vou ver o reino de Deus? Você precisa estar pronto para dar razão da sua fé. E para isso tem que ter escola dominical, leitura da palavra, certo? Ouvir o que eu estou falando aqui. Então você precisa estar pronto para dar razão da sua fé. Mas ele fala que tem uma forma, um modo que você vai fazer isso: com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então a ideia é: estão difamando eles, estão queimando eles, estão começando a colocar rótulos, né? Porque as pessoas adoram colocar rótulos, né? Aí coloca o rótulo em você, e você preparado, você vai com mansidão explicar à pessoa a razão da tua esperança. Você não tem que esperar que ela vai abraçar aquilo ou não. Você vai dar razão da sua fé. E isso com mansidão, bons argumentos, mas principalmente com boa consciência. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu falo aquilo que eu não acredito, eu estou sendo hipócrita. Então eu tenho que ter uma boa consciência, falar no que eu creio. Amém? Então, de modo que eu fale de maneira mansa, porque muitos bons argumentos foram jogados no lixo, porque as pessoas falam de maneira bruta, as pessoas querem ofender, elas estão mais aí para ganhar o debate do que propriamente defender a fé, ser um apologeta, com amor, com respeito. Não, mas isso aqui daqui a pouco está brigando, e bons argumentos foram jogados no lixo por causa dessa postura iracunda, essa postura de guerra entre as pessoas. Não, aqui ele já está falando porque parece que algumas pessoas já estavam fazendo isso, né? Se ele está tocando nesse assunto, parece que alguém já estava brigando, já estava querendo ganhar na disputa dos argumentos, mas perdeu o coração. Não é isso?
Então isso é espetacular quando a gente entende isso. Por quê? Porque ele fala com mansidão. Não é difícil às vezes a gente ouvir a pessoa falando mal do nosso Cristo ou tentando nos ofender, não é difícil. É difícil, mas nós temos que fazer esse exercício de responder às pessoas com mansidão. Porque a palavra dura suscita a ira, diz Provérbios, mas a palavra mansa desvia o furor. Às vezes uma pessoa vem para cima de você, querendo te ofender, você responde manso, a pessoa ainda continua, daqui a pouco ela... Porque o que alimenta a ira do outro é a sua ira, e a dele retroalimenta a sua. Então quando um quebra isso, por isso é acreditado da nossa bisavó, quando dor não quer... Quando não quer, dor não briga. Meus ditados às vezes embola a perna. Quando não quer, dor não brigam. Certo? Então, é difícil, é fácil, não é principalmente para aquele que é mais iracundo, mas é um exercício. Eu não conheci pessoa mais iracunda do que minha irmã. Minha irmã chegava em casa muitas vezes no 313, a mulher falou, ó, na hora que eu ia sentar, ela meteu a mão. Eu forcei e sentei. Aí ela começou a falar, meu irmão, aí que não sei o que, você tô com canivete. Então eu cansei de ver minha irmã chegar em casa com a roupa toda rasgada. Era brigona mesmo, não levava desaforo para casa não. Hoje está aí, ó, não meu amado, não minha amada. Não é verdade? Sabe o que é? É o Espírito Santo controlando, e você também pode ser controlado por ele. Amém. João, o discípulo amado, o João que está lá dizendo para a igreja de Éfeso, irmãos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, é o filho do trovão. Olha a transformação que ele teve também. Por que ele foi chamado de filho do trovão? Certo? Olha Pedro como era no início e depois vê Pedro no final. Às vezes Deus tem que nos humilhar para a gente reconhecer realmente que... E ele fez isso com Pedro. Já pensou? O cara nega a Cristo no momento mais difícil, depois ele ressuscita, volta e diz, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, pastoreia meu, entrega a ele. Porque Deus sabe o poder que tem de renovação, de restauração, a vergonha. O Senhor falou muitas vezes para Israel, né, que levantaria a saia deles como a saia de uma mulher para mostrar suas vergonhas, a idolatria que eles estavam vivendo, a bagunça que eles estavam fazendo. Você pode acreditar, 2 pontos, se um homem de Deus, se uma mulher de Deus pratica vergonhas, o Senhor levanta a saia e mostra. Mostra mesmo. Você pode até continuar com a tua igreja aberta, todo mundo indo, mas todo mundo sabe. Está indo porque, né? Mas todo mundo sabe da vergonha. Está todo mundo ciente, Deus já mostrou. Ok? Agora Deus também é misericordioso, Ele é poderoso para, através do seu arrependimento, te restaurar. No tempo dele, na hora dele, mas não me parece que às vezes as vergonhas que aparecem por ali têm arrependimento não. Bem, vamos continuar. Segundo, Pedro diz que é melhor sofrer praticando bem do que sofrer por estar praticando mal. Olha o verso 17, que é praticamente o fechamento, né, de toda essa parte. Porque se for da vontade de Deus, às vezes é da vontade de Deus que tu sofra. Não, Deus vem me dar, para de sofrer, Deus vem me dar vida. Não, às vezes você vai ter que pagar um precinho sim. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticarem o mal. Isso é uma conclusão lógica, né? O que é melhor, você sofrer, perder emprego porque meu patrão mandou eu adulterar uma nota porque o vendedor vai ganhar uma comissão. Aí ele falou que se eu não fizesse ia ser mandado embora. É melhor você sofrer por isso ou porque você foi lá, adulterou a nota, mas depois a fiscalização do trabalho chegou lá, a Maiane foi ver como as coisas lá, e aí você foi multado, envergonhado, todo mundo sabe da treta que você fez em alguma área,
E aí você vai sofrer da mesma forma, mas agora esse sofrimento acusa você, pesa na sua consciência, você não consegue dormir, porque você está sendo acusado por você mesmo, pela sua própria consciência. Então é melhor sofrer fazendo certo que errado. Estou falando de cristão, porque quem não é cristão, a consciência está morta, ele vai fazer e não vai sentir nada. Isso é maravilhoso, gente. Olha, dizem que a ignorância é uma bênção, né? Mas no final não é não. Porque o cara que não é cristão, ele não tem essa consciência, certo? Ele não tem essa consciência. A consciência dele está morta, é isso que Romanos vai falar. A consciência está morta. Ele não sente dor por mentir, ele não sente dor por adulterar, ele não sente dor por roubar, ele não sente dor por ter vida promíscua lá fora. Ele não sente dor. Não há dor. E é isso mesmo, é normal. A mente dele está cauterizada, diz a palavra. Você já fez uma cirurgia onde cauterizou? Quando cauteriza, você não sente mais nada. Eu cortei isso aqui sangrava. Não sei se é aqui, é aqui. Isso aqui sangrava, meu irmão, parecia uma bica. Com o tempo cicatrizou, está cauterizado. Eu posso bater à vontade, não sinto mais. Assim a consciência de quem não nasceu de novo, ela está cauterizada. Ele não sente dor de nada. A única dor que ele sente é aquela que mexe no bolso dele, ou um prejuízo para ele, porque quanto o pecado, aquelas coisas que a sociedade pratica e são normais, está tudo bem, ele está tudo bem, não é crime, eu posso fazer à vontade, está lá na lei, beleza, mas nós que somos cristãos, a nossa lei, o sarrafo é muito mais alto. Nossa lei é a lei de Deus, é a lei de Cristo. Nós vivemos para a glória dele. Qual é a razão precípua do homem? Qual é a finalidade precípua do homem? Principal? Adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Essa é a nossa finalidade. Para que eu vivo? Para glorificar a Deus e adorá-lo. É para isso que você existe. E quando você tem essa razão para viver, as coisas começam a se encaixar, a verdade é essa, se encaixam, muito fácil, né? A razão é porque Cristo padeceu também para nos perdoar e reconciliar com o Pai. No verso 18 vai dizer lá, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir vocês a Deus. Então, ele vai falar, Cristo também padeceu. Provavelmente, ele padeceu uma vez por todas, para nos reconduzir a ele. O justo foi trocado, o justo deu a vida pelo injusto, né? Fez aquela substituição, aquela doutrina ali, ó, substituição. Ele nos substituiu na cruz. Então, nós devemos viver assim. Ponto 3. Será que as escrituras falam de algum espírito humano que foi preso? Olha, ainda bem que o Wallace não está aqui hoje. Vamos lá. Versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Bem, a palavra de Deus, ela não fala em momento nenhum. Aqui esse espírito, ele está com um E minúsculo, não é verdade? No grego não existe E maiúsculo, E minúsculo, não existe nada disso. Mas dentro do contexto, se colocar E maiúsculo para espírito, toda vez que é o Espírito Santo, é com E maiúsculo. Toda vez que é o espírito do diabo ou o espírito humano, é com E minúsculo. Cadê o Breno, gente? Tá aqui. É com E minúsculo. Ok? Ou é minúsculo ou é maiúsculo para o Espírito Santo. Então, no qual foi também e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Bem, esse é um dos textos mais difíceis de se traduzir, tá? Na história toda. Lutero disse que exatamente isso, que era um dos textos mais difíceis, ele realmente não sabia o que significava. Ele foi sincero. Realmente eu não sei o que significava. Ele tinha a ideia dele, como eu tenho a minha, mas eu não posso, certo? Então vamos trabalhar isso aí para a gente entender. Bem, espírito em prisão, a gente vê isso em Apocalipse, né? Satanás sendo preso lá. Para quem é milenista sabe o período que ele foi preso. Quem é pré-milenista, essa coisa ainda vai acontecer, né? Então,
próprio Hebreus, capítulo 2:16, ele vai dizer, em Apocalipse 22, o espírito preso é Satanás. Certo? Então, o autor de Hebreus vai dizer que Deus não ajuda anjos. Então, vai ter algumas interpretações aqui, porque esse espírito preso, ele pode ser, alguns dizem, né, que são os filhos dos anjos, os anjos, aqueles filhos de Deus, lá de Gênesis 6, que foram aprisionados. Eu vou começar aqui a mostrar para vocês algumas interpretações. Primeiro, Clemente de Alexandria, por volta do ano 200. Ele ensinava que Cristo foi ao inferno em seu espírito, proclamar a mensagem da salvação às almas dos pecados. Do pecado que estavam presas desde o dilúvio. Então, para Clemente, o Espírito de Deus foi lá proclamar a salvação para as almas dos pecadores que estavam presos desde o dilúvio. Será que Cristo, depois que morreu, ele foi lá no inferno proclamar? Será que tem salvação depois que nega Jesus? A palavra do Senhor diz que ao homem cabe viver uma vez, depois segue juízo. Então, depois que ele morre, então ele ainda pode depois ser salvo. E se isso acontece, por que só que a galera do período de Noé e as outras não? Por que não a galera de Sodoma? Só Noé, por quê? Bem complicado esse tipo de interpretação. Ele foi lá salvar as almas, aqueles espíritos pecadores da época de Noé. Ao homem cabe morrer uma vez, sexo juízo. E por que só aquele período lá? Então essa é uma pergunta. Agostinho, por volta de 400 depois de Cristo, ele disse que o Cristo pré-existente proclamou a salvação através de Noé ao povo que viveu antes do dilúvio. Essa é uma das interpretações mais aceitas, que é assim: se lembra que eles eram salvos pelo Cristo que viria? Então, o Espírito de Cristo, que a gente vai ter aqui, lá para frente de Pedro, você vai ter algumas passagens falando do Espírito de Cristo e tudo mais. Até devia ter anotado para mostrar a vocês, mas não anotei. Então, o Espírito de Cristo, deixa eu ver se está aqui, se eu lembro aqui a passagem. Acho que é 1:10. Lá no 10 diz assim, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião, quais circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Então os profetas tinham o Espírito de Cristo. Então, para Agostinho, esse Espírito de Cristo usou Noé para pregar para aquele povo naquela época. Entendeu? Cristo é um Cristo pré-existente. Cristo morreu antes da fundação do mundo, não é isso que diz a palavra? Então, o Cristo que viria, que salvaria Israel, os judeus eram salvos pelo Cristo que viria. Está lá em Gênesis, a semente da mulher, essa promessa que viria, o judeu, o remanescente de Israel, era salvo por isso. Então, Noé pregou, falando do dilúvio, falando de tudo, com o poder do Espírito de Cristo. Não deu muito certo não, porque só 8 pessoas foram salvas, né? A família, os filhos e as noras. Somente 8 pessoas. E aqui Pedro talvez fale isso para que as pessoas comecem a entender que o reino de Deus não é multidão. Vai ter multidão porque são muitas eras. Mas não é porque Deus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com a qualidade de vida. De entrega, não de entrega, porque seria seus méritos, né? Mas realmente da transformação que aconteceu no nosso coração. E nem todos foram, a gente sabe muito bem disso, né? Então essa é uma interpretação. Primeira interpretação: Cristo foi lá em espírito e pregou aquelas pessoas que estavam na época de Noé, certo? Assim que ele morreu, ele foi lá no inferno e pregou para esse grupo lá.
Agostinho já acha que o Cristo pré-existente, né, o espírito do Cristo pré-existente, usou Noé para ele pregar para aquela nação. É a mais coerente até aqui. Na última metade do século VI, o cardeal Bellarmino introduzia a ideia de que Cristo foi libertar as almas dos justos que se arrependeram antes do dilúvio, ou seja, antes do dilúvio cair, e que tinham ficado no limbo. Aí já é aquela coisa do aqui já é aquela coisa do purgatório, né? Então aqui também a gente já não tem muita base bíblica. Friedrich Spita, na última década do século XVIII, ou seja, 1790, interpretou da seguinte forma: depois da sua morte e antes da sua ressurreição, Cristo pregou aos anjos caídos, os demônios, também conhecidos como filhos de Deus, que no tempo de Noé haviam se casado com as filhas dos homens. Essa é aquela que eu tinha falado aqui, a interpretação de que os filhos dos homens, aqueles anjos enormes, né? Aqueles anjos lá de Noé, que tiveram relação com as filhas dos homens, ou seja, com as mulheres daquele tempo, e daí se dizem que nasceram os nefilins, né? Vocês conhecem os nefilins? Os filhos dos gigantes. Eles vêm desse cruzamento aí entre os anjos caídos que tiveram relação com as filhas dos homens. Mas a pergunta é, a palavra do Senhor diz no Novo Testamento que anjos não se casam, não se dão em casamento, né? Como é que fica isso? Não é verdade? Existem algumas histórias aí, até mesmo eu já ouvi duas pessoas falarem comigo que tiveram relação com o espírito. Eu não entendo isso, não. Mas a palavra, ela é clara em dizer que os anjos não se casam, não se dão em casamento. Procriar já seria demais, né? Existem muitos estudiosos que creem nisso, baseado lá em Enoque, no livro de Enoque, capítulo 24. Existe alguns, a gente até capacitada, que crê nisso, tá? Vamos lá. Comentaristas mais recentes ensinam que Cristo ressurreto, durante sua ascensão, proclamou aos espíritos em prisão sua vitória sobre a morte. O Cristo exaltado passou pelo reino onde são mantidos anjos caídos e proclamou seu triunfo sobre eles. Baseado em Efésios 6,12, Colossenses 2,15, aquela vitória, né? Deixa eu abrir aqui Efésios 6,12, só para a gente dar uma lida nele. Então, aqui, essa visão aqui é uma visão de que Cristo só passou e proclamou, ou só, venci, tá? Venci, agora eu governo tudo. Não seria com finalidade de salvação, seria só proclamação. Olha o verso, por favor, 12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, na ideia, seria que Cristo tenha ido lá proclamar essas forças que ele venceu. Pode ser. Também teria uma base bíblica, assim como a de Agostinho. Mas, como a gente falou no início, é um texto de difícil interpretação. Não dá para fechar a questão. A ideia aqui é a seguinte, por exemplo, você está comendo, você morde uma pedra, comida maravilhosa, né? A sua comida principal, morde uma pedra, você tira a pedra e continua mordendo, né? Então a carta de Pedro pode ter essa pedrinha aqui, a gente tira, porque não dá para a gente fechar. Com certeza, os destinatários da época sabiam o que ele estava falando. Mas nós, por estarmos num vácuo tão grande, ainda não foi descoberta uma explicação mais clara para isso. Mas eu não consigo entender Jesus indo para o inferno, até porque ele falou para o ladrão da cruz que ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, alguma interpretação tem mais coerente que a gente não consegue entender. Essa última é encontrada em muitos comentaristas hoje, tem recebido bastante aceitação. Então vamos ler lá de novo para a gente só dar uma reciclada.
19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual por poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês. Ué, batismo salva? Estou falando que essa é uma das passagens mais complicadas. Batismo salva? Como assim? Se batismo salva, está todo mundo salvo, só batizar. Não é verdade? O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção da impureza do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos lá elaborar esse texto aqui. Bem, a ideia dessa analogia, ela é muito melhor compreendida, assim como as águas salvaram Noé, o batismo também nos salva. Em que sentido? Por exemplo, como eles foram salvos pela água? Ah, tá vendo aqui? Lá tá profundo. Não, quem foi imergido lá morreu. Então, batismo por imersão ali já não dá para fazer analogia, porque quem imergiu lá foi morto. Mas também Noé recebeu a aspersão, né? Porque pegou chuva um pouquinho, não é verdade? Alguns dizem que foi a primeira vez que houve chuva. Alguns historiadores, foi a primeira vez que houve chuva na face da terra. Como é que eles foram salvos? A água os salvou porque fez a arca boiar. Ok? Então, a água os salvou porque fez a arca boiar. Nesse aspecto. E ele continua lá. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção da impureza, não sendo a remoção da impureza do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus. A ideia não é que o batismo salva, é que o batismo é a confirmação externa daquilo que aconteceu internamente com você. É por isso que se uma pessoa fala assim, olha, eu não entendi, eu ia para a igreja, cheguei lá naquele dia, falando assim, batiza. Eu batizei. Certo? Não tem igreja assim, tu chega no mesmo dia batiza? Isso é certo? Não. Por quê? Porque o batismo é a confirmação daquilo que aconteceu com você externamente. O batismo toma o lugar da circuncisão. A circuncisão era automática no 8º dia, porque eram filhos de pessoas que eram da aliança, os judeus. Então eles batizavam, eles circuncidavam automaticamente. E nós que somos do Novo Testamento, quando a Páscoa, Cristo estabelece a ceia, e a circuncisão, Cristo estabelece o batismo agora para os nossos pequenininhos, só vale se um dos pais for cristão. Não é para qualquer um. Chegou aqui, agora batiza você, batiza por bebê. Não é isso. E não é para remissão de pecado, é para inclusão na aliança, assim como era a circuncisão. Inclusão na aliança. Quando crescer, vai ter que fazer a profissão de fé. Ok? Então, a mesma ordem que tinha para circuncidar no 8º dia, Cristo traz para o batismo, porém para filho de cristão, não para quem... Ah, pastor, mas eu acho que melhor apresentar. Não existe um texto sequer na Bíblia mandando apresentar criança. A doutrina mais elaborada é do batismo do filho de crente. Ok? Então, a ideia é muito uma analogia. Por exemplo, Davi ora pedindo a Deus assim, ó, lava-me completamente da minha iniquidade. A ideia é lavar. O batismo, ele não tira a tua imundícia. Acabou, batizei, agora não tem mais nada. Mas ele te dá uma boa consciência. A ideia de que você morreu e ressuscitou com Cristo. Você está então agora foi incluído nessa aliança, confirmado nessa aliança. Davi ora pedindo, lava-me completamente da minha iniquidade, lá no Salmo 51.
Deus diz a Israel: então aspergirei água pura sobre vocês, e ficareis purificados de todos os vossos imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ezequiel 36, 25. Todo tipo de purificação no Antigo Testamento não era feito por imersão, era feito por aspersão. Olha o que ele diz: então aspergirei água pura. Qualquer purificação no Antigo Testamento era feita com aspersão, por aspersão. No Novo Testamento, a palavra baptizo, batizar, não é necessariamente afundar a pessoa. Você pode ver que a palavra batizar, baptizo, né, batismo, ele se refere quando as pessoas lavam as louças também. Está afundando ou está só recebendo em cima da... Está recebendo em cima. Então não existe essa coisa, não, tem que afundar. Mas peraí, mas se a água estiver no peito, é salva? Não, tem que afundar. Tá, mas aí afunda até onde? Até aqui ou até lá? Não, tem que afundar até a cabeça. Então resolveu o problema, né, Neto? Porque agora é só aspergir na cabeça, pronto. Beleza? Então esse negócio de quantidade de água não salva ninguém, porque o batismo é um símbolo só daquilo que aconteceu dentro de você. O que tem de pessoas aí que foram até o final, tossiram quando saíram e hoje estão fazendo só besteira, não dá limite. É ou não é? Então esse negócio de quantidade de água, de forma de batizar, existe um quadro do segundo século, cento e pouco, que Jesus está no rio, com a água pela cintura e vindo e batizando ele. Ou seja, por infusão, o nome é infusão. Tem aspersão, imersão e infusão. Então, qual é o mais provável? Que não tinha esse critério de afundar nada. Esse quadro do segundo século. E as pessoas se matam e dividem igrejas por isso. Eu entendo isso. Né? Eu batizo aqui por aspersão. Mas se a pessoa fala assim: pastor, eu quero afundar, eu afundo, eu seguro 5 segundos. 1, 2, fica aí, que vai receber a água até por dentro. Não tem que batizar, até dentro vai receber. Depois ela levanta, estou brincando. Vamos lá. Ananias instrui Paulo: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Olha a analogia. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Paulo, falando de Deus, diz o seguinte: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Então a ideia é que o batismo nos lava. Mas ele vai dizer aqui de maneira bastante clara: o batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção da impureza do corpo, mas o apelo a uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então a ideia do batismo, quando você sai, é que você foi purificado, certo? Mas isso, agora imagine todo esse significado, a pessoa chega no dia, não aprendeu nada disso e se afoga. Não é verdade? Que coisa louca. Tem que passar pela aula, tem que saber os símbolos, tem que saber o significado, as formas, o porquê que a gente faz assim, o porquê que a gente não faz assado, o que a Bíblia diz sobre aquilo. E infelizmente a pessoa chega, e se ela quiser semana que vem batizar de novo, batiza. E na outra também, mas semana passada não estava muito bem, vou batizar mais uma vez. Já tem gente vivendo dentro do aquário, não é possível. Então, por isso que a gente tem que fazer a coisa de maneira certa. O batismo é o símbolo de purificação do crente de seus pecados, mas as Escrituras não ensinam que a água salva a pessoa. O crente é salvo pela morte expiatória de Cristo na cruz e sua ressurreição da sepultura, o que diz o 21b lá, ó. Por meio da morte, né? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, poderes e potestades. Então,
após a morte de Cristo, todos os anjos, todos os poderes, todas as autoridades está subordinada a Cristo agora. Sabe aquele problema que tu está passando, que você fica, olha, está tudo debaixo do controle de Deus. Não existe nenhuma potestade, autoridade. Por isso que esse dualismo que foi ensinado, né? A batalha espiritual, gente, não é expulsar demônio, não. Expulsar demônio, eu já falei aqui, até irmãozinho mais novo na fé que chegou aqui expulsa. A batalha espiritual, na verdade, é você glorificar Deus com a sua vida. São as lutas, as provações, as tentações, e você continuar firme. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Expulsar demônio é a coisa mais fácil que tem. Então, a batalha espiritual é todo dia. Todo dia você tem uma batalha espiritual. O adversário não descansa, mas ele está derrotado. Apocalipse foi escrito para dizer que a vitória é nossa. Nós somos chamados para reinar em vida. Então, muita gente, por não saber essa verdade, tem medo. Se agora, por exemplo, deixa eu ver aqui, se a Giovana manifestar aqui agora, eu tenho certeza que a maioria sai correndo. Mas tenho certeza num grupo aqui firmado na palavra que vai ter, claro que assim como o inferno tem ordem, a igreja também tem ordem, gerar os diáconos fazer isso, né? Depois, se o diácono não conseguir te meter, não está não, Deus vai usar. Aí vai o irmãozinho mais firme, né? Se o irmãozinho também tiver escorregado na banana, eu estou brincando. É isso que existe? Não é. Então, a autoridade foi dada a todo cristão. Você tem autoridade. Então, muitas vezes a gente repreende, o demônio sai. A gente ora, acabou. Agora, o problema é você viver lutando contra o seu próprio pecado e com o pecado do mundo. Esse é o maior problema. As pessoas superaguçando a mente das outras pessoas para ser um instrumento dele na tua vida. Porque o príncipe agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a batalha espiritual. Aquele trocador que de repente está de mau humor, soltou aquela palavra quando tu entrou no ônibus. Tem trocado não? Aquela cara de grosso, estúpido, dá vontade. Essa é a batalha, meu irmão. Ok? Porque o inimigo está usando esse homem para que você envergonhe o nome de Cristo. Saia do espírito e rode a sua baiana carioca. Ok? Então essa é a verdadeira batalha. Expulsar demônio, que é a última fase. É sensacionalismo para as pessoas ir para a igreja, é tudo isso. Expulsar demônio é a última fase. A batalha é lá fora. As pessoas quando chegam aqui manifestando é porque já está num grau, ó, de envolvimento com essas coisas, de pecado. O pecado abre brecha também para isso. Um grau alto do pecado abre brecha. Envolvimento com essas coisas também. E quando ele também te escolhe, né, para trabalhar na tua vida. Então, a batalha espiritual é viver em santidade. Essa é a maior batalha espiritual. Viver em santidade, para não dar brecha para o inimigo. Ele vai usar muitas vezes o nosso filho incrédulo, o nosso marido incrédulo, meu não, de vocês, a nossa esposa incrédula. Às vezes ele vai usar, usa até a crente, né? É as irmãzinhas que ainda não entendeu o evangelho, o negar-se a si mesmo, tem sempre que opinar, tem sempre que brigar, não consegue se controlar, e desce o barraco, e a casa parece uma tempestade. Porque é a palavra que derruba tudo. Aí você começa a amarrar o demônio. Satanás, tu está amarrado. Tu começa a trabalhar em você. Senhor, dá-me o que tu pede. Eu preciso ficar com a boca fechada, porque eu só falo coisas para detonar mais ainda o problema. Que as pessoas sanguíneas, né, que são meio iracundas, elas só arrumam o problema. Tinha uma série aí na televisão, não aconselho vocês verem não, aí é bom que todo mundo vai ver, né? Se eu falar para ver, ninguém vê, mas não aconselho ninguém ver não, que é aqueles outros, né?
com a Carminha da Avenida Brasil. Caramba, meu irmão, a mulher no inferno. O filho dela brigou lá, ela ficava sempre, mas não vai tomar providência não? Não vai lá não? Não vai lá fazer isso? Pô, a ponto dele, cara, ser tranquilo, né? A mulher comprar uma arma para matar o pai do garoto lá depois das brigas. E só enrolando mais problema. Vai amarrar o demônio como? A gente tem, como é que eu falei no princípio lá? A palavra mansa desvia o furor. A ideia de você ser manso, pede a Deus, Senhor, isso aqui, que vontade. A palavra solta é igual folhas no vento, você não consegue catar mais. Aqui o texto diz que é para quê? Para você dar razão da sua fé com mansidão e temor, sujeição, respeito a outra pessoa, pô. Aí tu ganha o discurso. Bons argumentos já foram jogados no lixo por isso. Você ganha o argumento e perde o coração. E o diabo usa, pô. Você crente que está defendendo Cristo, está espantando Cristo da vida da pessoa. A palavra mansa desvia o furor. Ah, mas eu não acredito nesse Cristo não. Quem disse para você que Cristo... É assim que as pessoas falam lá fora. Por que você vai ser salvo e eu não vou ser? Aí você... porque tu é um pecador desgraçado, vai para o inferno. Que isso? Ele vai dizer aqui, dê razão da sua fé com mansidão e com temor. Respeita a outra pessoa. Aí outra pessoa vai falar assim, será que aquilo é verdade mesmo? O cara não explodiu, não quis enfiar pela minha goela, né? O cara me respeitou. Pensar nisso aí. Aí tu chega lá, brinca, nunca mais quer ver tua cara. E se chegar um crente, você viu? Eu detesto crente. Pode crer que alguém fez besteira lá atrás. Pode crer que alguém fez besteira lá atrás. Amém? Que isso, Jeová, Brenda? Tu aumentou isso aí, cara? Sei que o anjo tinha descido aqui para se poar. Então, gente, terminamos o capítulo 3 aqui. E nós vimos hoje, você provavelmente vai ter, dando bom testemunho, você vai ter um trato, vamos dizer assim, um trato honroso na sua caminhada, seja no trabalho, seja onde você estiver. Baixa um pouquinho. Se você tiver, mesmo assim, de sofrer por praticar o que é certo, bem-aventurado você é. Porque bem-aventurado os perseguidos por causa do reino de Deus. Alegre-se por isso. É motivo de júbilo. Vimos também que há 4 tipos de interpretações na história de 2000 anos para Cristo ter ido lá na prisão, né, pregar os espíritos em prisão. Então vimos que tem 4 tipos de interpretação. O próprio Lutero disse, olha, essa passagem é uma das mais difíceis da Bíblia e eu não vou fechar questão, eu não simplesmente digo que não sei. E se esses homens aí que conhecem, são doutores no hebraico, no grego, conhecem muito mais do que eu, muito, mas muito, não conseguem chegar numa conclusão, quem sou eu para fechar? Sou nada. Certo? Então, deixa aqui com Deus. O mais provável é o que a gente viu aqui. Certo? Que provavelmente o Espírito de Cristo, na época de Noé, o pré-existente, né, usou o Espírito, pregou através de Noé para aquelas pessoas. Porque dizer que Cristo foi no inferno também não é bem complicado. Então, elaboramos toda essa questão e, por final, nós vemos que, como outra parte aqui desse texto, diz que o batismo agora salva, assim como salvou Noé, aquelas águas prefigurando o batismo que agora salva. A gente sabe que batismo não salva. Então o que ele quer dizer com isso aqui também não sabemos. Mas com certeza ele não queria dizer isso.
Ele sabe, lá na frente ele diz que foi a morte de Jesus que nos salvou. E ele vem falando isso o tempo todo. Então ele não pode se contradizer aqui. Tem algum sentido que a gente ainda não chegou. Essa é uma das passagens mais difíceis de ser interpretada. Me recolho a minha insignificância. Certo? E por último, ele, quando ascendeu aos céus, né, ele com certeza está à direita de Deus Pai, ficando subordinado à autoridade, anjos, potestades e poderes. Ok? Eu tendo a pensar, não tem base nenhuma, que aquela proclamação que a gente viu ele fazer lá, olha, eu venci, agora corrobora, ficando anjos, poderes e potestades subordinados a ele. Mas não existe nenhum comentário sobre isso, é só uma especulação minha. Tá bom? Então, o cerne desse texto aqui é entender de que nós podemos passar por provações, podemos ser perseguidos e maltratados, mas que isso seja feito porque eu estou andando certo. Porque eu quero glorificar a Cristo, e não porque sou mentiroso, 7-1, ofendi as pessoas. Porque a primeira coisa que o crente tem que aprender é negar a si mesmo. O amar a Deus e amar ao próximo não é opção. E quem é meu próximo? Então nós temos que respeitar as pessoas. Eu sei que alguns vieram de lares destruídos, de briga, de contenda, de guerra, e hoje não consegue falar a não ser assim. Mas o Espírito Santo vai te ensinar. Como eu falei, a minha irmã voltava com roupa rasgada dentro do ônibus, brigando com os outros lá, porque ele tirava a mão da cara dela, ela não aguentava. Metia uma mão na hora que ela ia sentar, para sentar no lugar dela, ela metia a outra e sentava. Chegava em casa, tinha tido alguma vizinha, ela ia lá na porta bater. Então você não conhece, eu tenho meu exemplo, uma mulher mais braba do que ela. A gente tem até irmãs aqui que chegam perto, mas não a ela. E hoje é um doce de pessoa, porque o Espírito controla. O Espírito domina, o Espírito é Senhor da vida dela. Então não vem dizer que é impossível, porque João era filho do trovão, daqui a pouco se tornou discípulo amado, dizendo a todo mundo em Éfeso: amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então não vem me dizer que eu nasci assim, vou morrer assim, vou para a glória assim. Não vai não! Não vai não! Tem que deixar o Espírito Santo transformar. Ah, pastor, não concordo. Problema seu. Eu estou pregando. Se você não quiser, a responsabilidade não é minha. Eu preguei. Deixa o Espírito te controlar. Às vezes, do dia foi a Maiane, né? Falou: pastor, o senhor é muito passivo, o senhor não aguenta não. Eu falei: pô, aí eu até falei ontem com o Neto disso, né? Neto, se ela me conhecesse antes, ela não falaria isso. Mas é o Espírito que domina. Pastor, o senhor merece? Eu não mereço nada, gente. Então, o Hamilton me mandou um negócio: eu não mereço. Se eu estivesse no mundo, eu estaria fazendo as minhas vontades, nos meus vícios, totalmente preso ao pecado, separado, meus filhos aí largados. O que eu sou pela graça de Deus. Então a glória é para Ele. Eu não mereço, quem merece é Ele, porque se dependesse de mim eu estava nadando no rio de lama. Eu não mereço nada. Ah, mas o senhor é um cara legal. Eu sou legal porque Ele me transformou, porque se Ele não tivesse me transformado, eu estava nadando crau no meio da lama. Ainda fazia, ó. Então a glória dele. Não me fala que eu mereço nada. Eu não mereço nada. Eu tenho mais do que preciso e muito mais ainda do que mereço, que eu mereci o inferno. A palavra do Senhor diz assim: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E Cristo ainda vai dizer:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque a gente já nasce em pecado. A Johaninha que vai nascer agora já é pecadora, já tem ira. Daqui a pouquinho, com 1 ano, ela já vai estar batendo na cara, tentando bater na cara dos pais, se não tem que cortar, vai estar tentando arranhar, já vai ter inveja, já vai tentar roubar o brinquedo do outro, não vai querer dar o brinquedo dela para ninguém. Olha aí, ó, o pecado já aí, ó, ira, inveja. Só que ela não tem ainda noção disso, mas o pecado já está nela, e está em você, e está em mim. E se nós não olharmos para Jesus, que é a única solução que você tem, você não tem mais vacina nenhuma, só Jesus é a vacina certa, e olhar para Ele e falar assim, ó, substituiu-me, o Senhor foi na cruz morrer pelos meus pecados, agora eu reconheço, Pai, que se depender de mim, Pai, eu penso pornografia, eu cobiço a mulher do próximo, eu sou ganancioso, farinha pouco meu pirão primeiro. Esse negócio de ficar falando de pecado, gente, é só pegar a lei, não terás outros deuses diante de mim, você já teve. Não matarás, não roubarás, não desejarás a casa do teu próximo, o carro, a família, a mulher, o boi, a vaca do teu próximo. Se você não caiu em 2, tu caiu em outro. E Tiago vai dizer que se você cair em um só, acabou. Então o único remédio é o sangue de Jesus no teu lugar. Mas para vivificar sua consciência, só o Espírito Santo. Vocês acham que eu fumava maconha quando eu estava no mundo? Nunca fumei. Vocês acham que eu cheirei cocaína quando eu estava no mundo? Nunca cheirei. Vocês acham que eu peguei alguma coisa dos outros quando eu estava no mundo? Nunca peguei. Vocês acham que eu era honesto quando eu estava no mundo? Eu era honesto, aprendi honestidade com meu pai, minha mãe, sim. Então, você pensei que entrava para a igreja quem matou, quem roubou, quem era viciado. Não, eu era para a sociedade uma coisa maravilhosa. Mas eu sei o que estava aqui e aqui. As falcatruas, o querer me dar bem, falcatrua da mente, né? Querer me dar bem, não pensava no próximo, Deus era intergaláctico. Então só o sangue de Jesus para nos purificar. E por favor, batizem, que é a confirmação de que você nasceu de novo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai querido, por tudo que o Senhor fizeste por nós. Não somos merecedores, Pai querido, dessa morte. Como um justo morre pelo injusto, como o puro morre pelo impuro, como, Pai querido, perfeito morre pelo imperfeito. Como, Senhor? Como, Pai querido, tu desceu a esse mundo, se esvaziou da sua glória, foi humilhado para resgatar, Deus amado, os teus. E eu te louvo por isso, Pai, te agradeço. E a partir dessa ideia eu sei que tu está comigo, como disse Paulo. Se Deus não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com ele as demais coisas? E eu sei, Pai querido, que com Cristo o Senhor cuida da minha vida espiritual, o Senhor cuida da minha vida material, o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida, Pai querido, da igreja, porque, Deus amado, o Senhor deu o teu filho com um propósito, o Senhor não vai abandonar, o Senhor não vai dar corda no relógio e nos jogar para aí. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é certeza, Pai querido, do teu conforto, do teu consolo. Muitas vezes o Senhor não nos livra da aflição, mas nos livra no meio da aflição, Senhor. Tu está lá conosco naquele meio, o Senhor passa conosco e o Senhor no final, Pai querido, trata conosco. E nós sabemos dessa verdade, meu Pai. Nós sabemos, Pai querido, que aquele que começou a boa obra vai terminar. Tu não é pedreiro de segunda, Pai.
O Senhor vai terminar a obra que começou em nossos corações. E ainda que uma ovelhinha se desvie, tu deixa 99 e vai buscar a tua ovelha. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque a gente está indo até aqui 20, 30, 40 anos caminhando com o Senhor. Não é na nossa força, é na força do Teu Espírito, porque a Tua palavra diz, os jovens cansam, Pai, mas os velhos também, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ou seja, é o Senhor que renova nossas forças. Isaías 40, é o Senhor que renova nossas forças. Eles se fatigam, jovens, eles se cansam, mas nós que esperamos no Senhor, somos renovados constantemente. Quando a gente pensa que é o fim, o Senhor levanta. Quando a gente pensa que agora acabou, o Senhor restaura. Porque o Senhor é fiel e vai nos conduzir até o final para a glória. Obrigado, Senhor, porque, Deus amado, Tu tens sido fiel. Obrigado porque junto com o Senhor tem nos dado a capacidade de glorificar o Teu nome, das pessoas olharem e dizerem: Pai querido, ele é tão bonzinho, Senhor, ele é maravilhoso, Senhor, essa mulher é uma santa, Deus, mas o Senhor sabe que é para a Tua glória todos esses elogios, porque só o Senhor pode fazer isso com a gente. Perdemos pai, perdemos mãe, perdemos emprego, perdemos tudo, até filhos, e não conseguimos mudar, mas o Teu poder nos transformou. Por isso que é inadmissível alguém dizer que é cristão e não ter sido transformado. É mentira, porque o poder do Espírito Santo te transforma, te convence do pecado e faz você mudar 360 graus. Ele causa metanoia, mudança de mente. Oh Senhor, louvado seja o Teu nome. Não é acreditar que Deus existe, porque até o diabo acredita. A palavra de Deus diz que o diabo crê que Deus existe, mas é obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus só é capaz quem tem o Espírito Santo habitando dentro dele, porque é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus que nos transforma e nos capacita. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa igreja, que não é uma igreja fake. Pessoas que são cristãos fakes. Não, Senhor. Pessoas que entenderam a Tua palavra. Entenderam que mesmo que não mataram, não roubaram, não fumaram, não cheiraram, elas não são pecadoras porque cometem pecados. Elas cometem o pecado porque elas são pecadoras. Há o pecado entranhado nela. Ela já nasceu com esse vírus. E o único antídoto para esse vírus é o sangue de Jesus. Que o Espírito Santo ilumine tua mente. Que Ele descauterize a tua consciência. Que Ele gere arrependimento e te dê uma nova vida. Aquela nova vida que nunca mais você vai ter sede espiritual, porque ela vai ser dessedentada. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém, Pai.